Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai sair um pouco do ritmo do canal e a gente vai falar de algo que meio que abalou aí o mercado de tecnologia nos últimos dias, que é a revolução do DeepSeek, né? Um modelo chinês que está balançando todas as Big Techs que trabalham com inteligência artificial. Então nesse vídeo a gente vai falar meio que a recapitulação do que aconteceu, né? Uma linha do tempo bem simples, né? E explicar como é que esse modelo revoluciona o mercado e qual a razão desse impacto que afetou ontem até as ações de grandes empresas como Microsoft e Nvidia, que teve uma queda gigantesca. Então esse final de semana eu estava tentando gravar um vídeo sobre o R1 e o modelo estava super congestionado, estava lento. E daí, número um, foi o buzz que aconteceu durante o final de semana, né? Todo mundo começou a usar, todo mundo começou a falar sobre esse modelo, especialmente pela qualidade e o custo que esse modelo fornecia. E ontem, no final do dia, a Nvidia fechou com uma queda de quase 17%. E isso, para o mercado de ações, é uma queda muito alta. E a gente está falando de muito dinheiro, né? Porque a Nvidia foi uma das empresas que cresceu bastante com esse boom das inteligências artificiais, porque ela fornece, né, a parte do hardware necessário para treinar esses modelos. Meio que recapitular tudo o que aconteceu desde o final do ano para cá. No ano passado, no final de dezembro, a gente teve a OpenAI, né, fazendo esse show com 12 dias OpenAI. Então eles lançaram vários modelos, mostraram várias tecnologias que eles otimizaram durante o ano, as integrações novas com a Apple, entre outras tecnologias. Mas durante essa apresentação, um gráfico me chamou muita atenção, que era um gráfico de resoluções de tarefas de acordo com um modelo. Então, só para a gente ver aqui, né, o modelo O1 tem várias, né, variações aqui no seu custo. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né, ele colocou aqui o O1 High entre $10, que no final, né, o custo de saída desse modelo é de $60, tá? Nessa faixa aqui. E a gente viu também um pouco do modelo O3, que era o modelo mais avançado da OpenAI, que o seu processamento ficava entre $50 e o modelo mais avançado, ele ficava em um custo basicamente de $6.000 por tarefa. Então, quando eu vi esse gráfico em particular, eu comecei a pensar, nossa, a gente está chegando aí num limite, né, num gargalo dessa tecnologia, porque essas tecnologias, diferentes, né, de outras tecnologias que fazem busca, não, eles estão gerando aquele resultado em tempo real e o custo computacional de executar essas tarefas é muito alto. E a gente estava batendo aí num limite de hardware. E eu fiquei pensando, né, eu acho que a gente precisa repensar nessa estrutura. E uma das minhas primeiras apresentações que eu fiz no dia 7 de janeiro, eu mostrei esse gráfico aqui e falei, realmente o mercado precisa repensar nessa estrutura porque não está se tornando algo sustentável. Simplesmente investir em hardware para obter os melhores resultados. E daí a gente viu também que o Gemini 2.0 Flash estava apostando nesse esquema de arquitetura também. E até, né, o Gemini 2.0, eles priorizaram a versão Flash, que é a versão mais light, e esse modelo 2.0 já tinha uma performance equivalente ao modelo Pro da sua versão anterior e assim respondia muito mais rápido. Então eu falei, eu acho que isso aí pode ser um caminho. Ao mesmo tempo, lançou esse modelo DeepSeek, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre o modelo DeepSeek, mas era tanta coisa acontecendo que eu não tive tempo de parar realmente e olhar. E sempre mandam esses benchmarks, esses gráficos de comparações, e eu sempre falo, né? Eu nunca acredito nesses benchmarks. Mas depois, quando eu realmente peguei esse modelo e testei, e eu confirmei, realmente, esse modelo, né, aqui, o DeepSeek V3, que era a versão anterior da R1, que causou todo esse alvoroço, já tinha uma performance parecida com o Sonnet em várias tarefas. Então, aqui na parte de resolução geral, na parte de matemática, ele já passava o modelo Sonnet, como também na parte de programação. Ele ficava acima do modelo 4o da OpenAI e ficava meio que, né, abaixo, mas com qualidade, ficava em segundo lugar aí na parte de desenvolvimento de software. E quando eu testei esse modelo, o ponto principal que eu olhei foi, nossa, o custo é muito mais barato de utilizar esse modelo. Esse modelo em particular, o que é mais interessante dele, ele é open source.
né? Todo o seu código está aberto para todo mundo ver. Vocês podem ver, tem papers lá que explicam como esse modelo funciona. Então tem pontos chaves aí dentro desse modelo que ele se diferencia dos outros. Então ele tem essa estrutura de múltiplos especialistas que usam, né, vários modelos especialistas para treinarem entre si e compararem situações, como também sua parte de balanceamento, mas o ponto principal é o treinamento eficiente. Isso porque a NVIDIA tem um acordo, né, com os Estados Unidos que o seu hardware, né, ele tem uma prioridade nos Estados Unidos, então por isso que a OpenAI gasta, né, bilhões aí para fazer o treinamento, e empresas americanas também investem bilhões na parte de hardware, e outros países como China têm restrições, não podem ter uma quantidade massiva desse hardware, na questão de segurança e concorrência. E, mesmo assim, essa startup chinesa criou esse modelo de forma muito mais eficiente, com um custo muito mais baixo. Então, a gente teve aí em janeiro de 2025 um anúncio logo do governo, né, do novo governo dos Estados Unidos, de um investimento de 500 bilhões de dólares nas grandes big techs aí focadas em inteligência artificial. E praticamente na mesma semana a gente teve o anúncio do novo modelo, o DeepSeek R1, né, com um esquema de raciocínio artificial. E naquele benchmark anterior, né, o modelo V3 não tinha uma comparação com o OpenAI porque aquele modelo tinha acabado de sair. Então aquele lançamento não causou muito alvoroço porque não tinha uma comparação com um dos melhores modelos da OpenAI. E em janeiro, a DeepSeek soltou essa bomba, esse modelo R1, que ele, em alguns casos, bate o modelo O1, que é muito mais caro do que o modelo R1, e quando ele não bate, ele chega muito próximo de bater os resultados. Então, só para a gente ter uma noção aí, se a gente for comparar o token de saída, que é o token mais caro, e a gente comparando por 1 milhão de tokens, se você utilizar o modelo O1 da OpenAI, você vai gastar $60 em 1 milhão de tokens. Se você utilizar o Sonnet, você vai gastar $15 em 1 milhão de tokens de saída. E se você utilizar o modelo DeepSeek R1, você vai gastar $2,19. Isso, se a gente for comparar aí, é basicamente 20 vezes mais barato que o modelo O1. E a performance é similar ou melhor. Então isso foi uma das razões, né, que causou aí um alvoroço de quão eficiente essa corrida das Big Techs estava sendo nos Estados Unidos, né? Então, e qual é a relevância de empresas como a NVIDIA nessa corrida agora que um modelo que utilizou um modelo computacional muito mais baixo e muito mais eficiente conseguiu bater essas grandes Big Techs. Por que é que esse modelo R1 é tão diferente assim? Basicamente, a grosso modo, ele é um modelo que aprende sozinho. E como é que funciona isso? Geralmente, nas inteligências artificiais, quando a gente faz o treinamento, a gente manda uma série de problemas e manda uma série de respostas e fala, aqui estão os problemas e as respostas, né? Baseado nesses problemas e respostas, faça um treinamento e tente chegar o mais próximo possível desse resultado. E com esse modelo R1 em particular, ele não conseguia ver a resposta final, ele não tinha esse acesso a essas informações de problemas e acertos, e simplesmente ele fazia por tentativa e erro, como se fosse uma criança, né? Uma criança, quando está aprendendo algo, vai tentar aprender sobre tentativa e erro. E basicamente esse modelo, com essa estratégia, né, e com as limitações de hardware, conseguiu resultados melhores do que os modelos da grandes Big Tech. E no caso do modelo R1, ele por si só ele se supervisiona e checa os resultados, como também ele gera especialistas em várias áreas, e esses especialistas mesmo que se conversam nessa estrutura, e essa forma de achar uma solução é uma forma organizada, né? Ele cria meio que uma linha de raciocínio para chegar numa solução. Se você testar um modelo, você vai ver que quando você faz uma pergunta, ele cria meio que um passo a passo até chegar naquela solução. E depois que ele cria aquele passo a passo, ele checa algumas vezes se aquele raciocínio está correto. Se não estiver correto, ele faz alguns ajustes e tenta achar uma linha de raciocínio que vai responder a sua questão de forma mais precisa possível. Essa arquitetura é algo que vai revolucionar,
Com certeza, por ser open source, né, outras empresas vão copiar essa estrutura, vão tentar fazer algo melhor e daí a gente vai ter uma elevação, né, na qualidade das IAs entre outras empresas. Né? Em breve, com certeza, vão estar saindo anúncio aí dessas Big Techs, mas essa ação realmente, né, balançou o mercado e mostrou até para empresas de outros eixos, né, não somente dentro dos Estados Unidos, que existe sim possibilidade de conseguir resultados tão bons e também criar uma concorrência entre essas empresas. Então, basicamente, a gente como desenvolvedor, o que é que a gente tem que estar atento agora? Nessa questão de custo, né? Se esses modelos, né, passarem por melhorias, eles devem sim ter uma redução. Quando eu falo modelos de Big Techs, a gente precisa ficar atento nessa questão de custo. A questão de transparência é algo muito importante também, porque a DeepSeek é uma empresa chinesa, então, claro, a gente tem um paper que explica como aquilo é executado, mas a gente não tem informação nenhuma que tipo de dados eles utilizam, a forma que eles utilizam os dados, então é muito importante também a gente ficar atento a essas questões. E na parte de arquitetura, como eu já mencionei, nesse ano, possivelmente, a gente vai ter aí uma reestruturação da corrida das IAs focadas na arquitetura, ok? Então, isso é meio um resumão para a gente meio entender o que estava acontecendo, né? E eu dar um pouco da minha opinião sobre o assunto, né? E se você ainda não segue o canal, siga o canal, deixe nos seus comentários o que você acha de toda essa loucura. E se você quiser mais conteúdos como esse, é só deixar nas caixas de comentário que eu vou ter o prazer de criar conteúdo para vocês, ok? Então, um abraço e até a próxima. Falou, tchau!